Tem tudo a ver. Tem um pouco de efeito borboleta, de você ver uma coisinha como uma... Agora a gente sabe que não é uma coisinha, mas uma coisinha como uma gripe vai se transformando, vai se transformando. Porque quando apareceu ninguém colocou muita fé. Ah, é uma coisa isolada e tal, como tantas outras. Ou eu digo até de uma quebra do mercado de um país não tão relevante, aí ele leva a outras coisas. Você fica olhando para essas pequenas coisas. Fico. É muito interessante, porque são vários desdobramentos. E assim, sei lá, podemos pensar, em coisas encadeadas, né? O século XXI. Ele começa com um grande episódio internacional. O 11 de setembro. Exatamente. O mundo mudou a partir daquilo, né? Aquilo foi um choque. E aí, bem em 2001, que é o começo do século XXI. O que a gente tinha de cenário macro no sistema internacional? O tabuleiro do mundo estava como antes? Você tinha tido a Guerra Fria, que tinha acabado com o colapso da União Soviética. Foi anos 80 e 90? 90. Começo dos anos 90, cai o Muro de Berlim e aí você tem a transição. Aí, esse período, você fala assim, bom, acabou. Agora nós vamos só ter paz, não tem mais razão pra gente se matar. Inclusive tem até um escritor, um pensador famoso, o Francis Fukuyama, escreveu um livro que chama O Fim da História. Ele diz assim, não teremos mais guerra, chegamos no fim da história. Por que no fim da história? Porque não tem mais razão pra se matar. O sistema capitalista e a democracia liberal venceram. Agora a gente vai ter pequenas brigas internas, guerra civil, mas não vão ter grandes coisas. E aí veio um outro cara e falou assim, não, nós vamos ter guerra de civilização entre religiões. Nós vamos dividir o mundo em civilizações e vamos ter guerra das civilizações. Aí veio o 11 de setembro. E tava todo mundo naquele limbo, que foi um período, podemos dizer, 10 anos, uma década. De paz, assim, falando, realmente, agora é só todo mundo se abrir, todo mundo se desenvolver, não tem outro sistema para inventarem mais. E aí veio o 11 de setembro. Mercado se juntando, né? União Europeia. Globalização aumentando e tal. Aí veio o 11 de setembro. Aí parou e aquilo ali muda tudo. O 11 de setembro, ele desencadeia situações econômicas nos Estados Unidos até a gente chegar, por exemplo, na crise de 2008. Antes disso, a gente teve a invasão do Iraque, a gente tem um monte de outros eventos que vão agravando a situação. 2008 foi a bolha imobiliária lá nos Estados Unidos? A bolha imobiliária causa um problema na Europa e a exportação de comida para o Oriente Médio causa a Primavera Árabe. Caramba. E aí a Primavera Árabe causa a Guerra da Síria. Guerra da Síria cria uma crise de refugiados monstruosa que invade a Europa. Essa invasão da Europa muda o cenário político da Europa. Começam a surgir partidos mais ultranacionalistas. Exatamente. O Reino Unido decide se desligar da União Europeia. Hoje, até hoje, estamos vendo o surgimento de, por exemplo, partido neonazista na Alemanha. Caramba. Você percebe? Então, essas Mas teve coisas... a ver com a bolha? Teve a bolha, porque a bolha afetou a Europa, que afetou a exportação, que afetou a ajuda e fornecimento de comida para o Oriente Médio, que acirrou a situação econômica deles, saíram na rua para protestar. Tudo isso com internet, um copiando o outro. Então, esses movimentos, efeitos dominós, né? Então, você começou a ver protesto num lugar, começou nos Estados Unidos. Começou protestos aqui, aí começa a ir ali. Caramba. Aquilo foi linkando. Protesto no Brasil nós tivemos também, lembra? E foi indo. E aí derruba os governos. Aí tem a situação local da geopolítica do Oriente Médio, que vocês já falaram aqui até com o André. E aquilo já é afetado, já tem a sua própria característica, né? O Oriente Médio já com seus próprios problemas. Vira uma grande guerra civil que tem repercussão para milhões de refugiados entrarem na Europa. E eles entram na Europa e eles começam a mexer com a psique, com a identidade do europeu. Exatamente. E com os movimentos políticos. Porque a política nada mais é do que isso. É a tradução dos seus valores, das suas crenças, das suas vontades, das suas ideias. E isso vai indo e continua até hoje. Então, a gente consegue conectar todas essas coisas.